Fala galera, professor Lincoln Ribeiro, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre circuitos elétricos, beleza? Nesse momento nós vamos falar sobre a associação de resistores em paralelo, beleza? Eu fiz uma associação de resistores aqui o mais simples possível, tá bom? Vamos ver os elementos os quais nós temos aqui. Nós temos o resistor de R1, resistor de R2 e resistor R3. E para alimentar esses resistores, nós colocamos aqui uma bateria, beleza? Essa bateria vai ter uma DDP, e essa DDP vai fazer com que ele tenha uma corrente elétrica. Olha aqui, ó, a corrente elétrica aqui, que nós chamaremos de I. Olha só, corrente elétrica aqui, que nós daremos o nome de I. Quando a corrente elétrica ela chega a este pontinho aqui, o que vai acontecer com essa corrente elétrica? Lincoln, ela vai se dividir, né? Uma parte dela vai vir para cima, uma parte dela vai vir para cá, para o R2, e uma parte dela vai vir para cá, para o R3, não é? É o que veio para o R1, eu vou chamar de I1, o que veio para o R2 eu chamarei de I2, e o que veio para o R3 eu chamarei de I3, beleza? Perceba, essa corrente ela se dividiu em três. Então, nesse ponto, inclusive o nome desse ponto, nós chamaremos ele de nó. Tudo bem? Esse ponto é um nó. A corrente se dividiu em três. Logo depois, chega nesse outro pontinho aqui, ela vai se unir, as três vão se unir novamente e vão continuar circulando, repetindo o processo. Beleza? Então, a primeira diferença clara que nós temos do circuito em série é que lá a corrente elétrica ela não se dividia em momento nenhum. A corrente elétrica que passava em cada resistor era igual. Aqui não. Aqui a corrente se divide. Então, a corrente que passa pelo resistor 1 não é a mesma corrente que passa pelo resistor 2 e também não é a mesma que passa pelo resistor de número 3. Então, a primeira característica de uma associação em paralelo é que a corrente ela se divide, a corrente ela é distribuída. Então, como que eu identifico se está em série? A corrente elétrica é igual. Em paralelo, quando a corrente ela é distribuída, até coloquei aqui ó, a característica, a corrente elétrica ela é distribuída. Então, através da corrente elétrica, eu consigo identificar se está em série ou se está em paralelo. Poxa, Lincoln, que legal. Agora, olha que interessante. A DDP é igual. Deixa eu te dar um bizu aqui muito interessante que vai mudar a tua vida, tá? Todos os pontinhos do circuito são pontos que nós podemos dar nomes de letras, mas são potenciais elétricos. Exemplo, olha aqui. Se eu chamar esse pontinho aqui de A, e aí eu chamo esse outro pontinho aqui de B, o A é um potencial elétrico e o B é um outro potencial elétrico. Ah, tá. Então, qual é a diferença de potencial entre eles? Será o... Vamos colocar valores, que eu acho que fica mais interessante. Se eu falo que são 10 volts, tudo que tiver ligado entre o potencial A e B vai ter uma diferença de potencial de 10 volts. Aí o bizu vai vir agora. Ó, quando eu saio de um ponto do circuito e vou para outro ponto, se não tiver nenhum elemento resistivo, o ponto que eu saí é o ponto que eu cheguei. O potencial que eu saí é o potencial que eu cheguei. Beleza? Vamos entender aqui, ó. Esse ponto é A. Daqui para cá, ó, daqui para cá, daqui para cá. Tem algum resistor nesse caminho? Não. Então, se eu sair do ponto A, qual vai ser o nome desse ponto aqui? A também, porque não tem resistência, correto? No caminho. Daqui para cá, tem alguma resistência? Não. Então, se eu sair do A, aqui vai ser quem? A também. Olha que bonito, ó, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Tem resistência? Não. Então, esse ponto também é A. Ó, agora eu vou desse amarelo para cá para baixo. Tem resistência? Não, esse é A. Agora, olha só. Daqui para cá. Esse pontinho aqui poderia ser A? Não, né, Lincoln? Porque aqui nós temos o quê? Resistência. Então, se eu saio de um ponto e vou para outro ponto, e nessa trajetória não tem resistência, o ponto que eu saí é o ponto que eu cheguei. Olha aqui, ó. B. Então, aqui vai ser B. Aqui vai ser B. Daqui não tem resistência, aqui é B. E aqui é B. Você lembra que eu te falei? A DDP entre A e B, a diferença de potencial de A até B, vale 10 volts. Então, tudo que tiver conectado de A até B vai ter quanto? 10 volts. Olha que interessante. O R1 está conectado de A para B. Qual é a DDP dele? 10 volts.
O R2 está conectado de A para B. Então, qual é a DDP dele? 10 volts. E o R3, de A para B. Então, ele também tem 10 volts. Ou seja, o que nós podemos concluir? Que a DDP desses três resistores é igual. Que é uma das características principais de uma associação em paralelo. Que é o quê? A DDP de tudo que está em paralelo é o quê? Igual. A corrente é diferente, mas a DDP ela é igual. Tudo. O DDP na física a gente chama de U, né? Tanto que eu chamo aqui, ó, paralelo. Porque tudo que está em paralelo é submetido à mesma diferença de potencial. Então, quais são as características? Ó, a corrente elétrica ela é distribuída e a DDP é igual, paralelo. Agora, olha que interessante. Vamos dizer que são 3 lâmpadas e essa lâmpada aqui, R1, ela se apaga. O que acontece com as outras? E Lincoln, com as outras, elas continuam acesas, não é? É porque a corrente vai vir aqui e ela vai conseguir se distribuir para R2 e para R3. Já R1 queimou. Então queimou uma, as outras permanecem acesas, não é? Não é igual em série, que queima uma, apaga tudo. Aqui em paralelo, queima uma, as outras permanecem acesas. Tudo bem? Então guarda no teu coração. Característica principal da associação em paralelo. A corrente elétrica ela é distribuída e a DDP ela é o quê? A DDP ela é igual. Tudo bem? Lincoln, como que nós podemos fazer para calcular o resistor equivalente? O que vem a ser esse tal resistor equivalente? O resistor equivalente não é nada mais, nada menos do que o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3 resistores aqui, correto? Correto. Eu quero colocar um resistor no lugar, de forma que equivale pelos 3, tá? Eu te dei a fórmula aqui pronta, mas eu vou mostrar o quão sinistro nós somos em relação a saber teoria, que eu vou chegar nessa fórmula, tá? A corrente ela não se distribui? Se distribui. Então eu poderia dizer o seguinte, ó, deixa eu fazer aqui, ó. Eu poderia dizer que a corrente I, beleza? Ela é igual a corrente I1 mais a corrente I2 mais a corrente o quê? I3. Eu poderia dizer isso? Poderia, Lincoln, claro que poderia. Só que aí eu vou te pedir para lembrar da primeira lei de Ohm. Lincoln, qual é a primeira lei de Ohm? Você lembra? Lembro que diz que a DDP em um resistor é igual a R vezes I, não é? Ah, eu lembro disso, Lincoln. E aí a gente pode brincar também dizendo o seguinte, ó. I isolado é igual a U sobre R, não é? É. Aqui então, aqui nós temos uma equação 1 e aqui nós teremos a equação de número 2. O que nós faremos? Nós vamos substituir a equação 2 na equação 1. I é a corrente total. Então seria a tensão total do circuito, que é U, né? U, sobre a resistência total do circuito, que seria o tal do REC que eu estou atrás. Então, ao invés do I, aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, U sobre REC. Show de bola, olha que legal, olha que legal. E 1 seria o quê? A tensão no 1, não é? E a tensão U vale quanto? No 1 vale quanto? U, né? Porque ele também está ligado de A para B, tudo que está ligado de A para B é U, então no U, R1 vai ser U sobre quem? Sobre R1. Mais, no 2, mesma coisa, a DDP do 2, que é quanto? Está ligado de A para B, então também é U, ó. U sobre o quê? Sobre R2 mais, aqui ó, do 3, a DDP do 3, que também é U. Olha que legal. Por quê? Porque tudo que está em paralelo tem a mesma DDP sobre R3. Só que olha que interessante. Se eles têm a mesma DDP aqui, eu posso sair cortando essa DDP aqui, ó. Eu vou cortar, ó. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Isso aqui tudo virou o quê? Virou 1. 1, 1, 1 e 1. Logo, olha que bonito. Logo, nós poderemos dizer que para eu calcular a DDP, a resistência equivalente desses 3 resistores, eu poderei fazer o seguinte, ó. 1 sobre REC, que é a resistência equivalente, é igual
Deixa eu colocar aqui, ó. 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Essa é a equação. Eu coloquei aqui em cima ela já formalizada, de maneira geral, para eu calcular. Percebi que tem resistores em paralelo. Para eu calcular a resistência equivalente, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Onde N, o que é o N, Lincoln? Aqui, ó. N é o número de resistores, show de bola, número de resistores em paralelo. Show de bola? Então aqui nós entendemos as características e como calcular a resistência equivalente. Vamos lá, em paralelo. Tudo em paralelo tem a mesma diferença de potencial, show de bola. A corrente elétrica ela é distribuída, show de bola. E o REC nós calculamos dessa forma aqui. Fórmula que a gente usa muito pouco. Eu vou te dar uns métodos, uns casos especiais para você perceber, beleza? Então, tamo junto. Até a próxima aula.